nome é Eliane Lima. Eu sou contadora de histórias. Estou aqui para dar uma oficina de contação de histórias para vocês. Será uma breve oficina, porque o tempo bem curto, mas vamos focar em algumas dicas. Primeiramente, qual é a importância de um contador de histórias? Um contador de histórias é aquele que canta, conta e encanta. E a memória da gente é bem antiga, bem remota, e é papel do contador de histórias resgatar essa memória. Para entrar no assunto, qual a nossa primeira contadora de histórias que a gente tem na ideia, na memória? São os nossos avós, e se a gente for um pouquinho mais longe, nós temos a Sherazade. Alguém conhece a Sherazade? É aquela contadora de histórias que salvou sua vida a partir de uma contação de histórias. Vou fazer um breve relato da história para quem não se lembra. A Sherazade era uma moça que morava num reino bem antigo, onde havia um sultão que ele fora traído pela sua esposa. Então, a partir daí, ele fez um juramento: eu só me casarei com uma moça a cada noite, e na manhã seguinte ela será morta, porque dessa forma eu nunca serei traído. Só que as moças foram se esgotando, as moças do reino, não tinha mais moças solteiras. E chegou a vez da Sherazade. E ela era muito jovem, muito bonita, muito inteligente, cheia de astúcia. E ela falou para o pai: pai, eu não irei morrer. E ele: como assim, minha filha? Se prepara que você vai morrer na manhã seguinte, e não temos como dizer não ao sultão. Ela falou: pode esperar, porque eu já tenho uma ideia. E assim aconteceu. Ela se casa com o sultão, e na noite de núpcias, quando ele já ia consumar o ato, ela falou assim: ai, você pode esperar um pouquinho que eu vou te contar uma história. E assim ela começa a contar uma história ao sultão. Quando o dia estava para amanhecer, que ela seria morta, ela fala: ai, que sono, eu continuo a história amanhã. E assim nasceram as 1001 Noites. E quem não conhece os contos, será muito bom procurar numa biblioteca próximo de você. Voltando ao contador de histórias, qual é o papel de um contador de histórias? Ele deve, além de resgatar a memória, despertar a sensibilidade, o prazer de ler, o gosto pela leitura, e lembra de quando a gente ouvia histórias sentada em volta da fogueira, lá nos dias idos? Então, esse contador de histórias, ele tem um nome, é o contador tradicional. O contador de histórias tradicional é aquele contador igual a Sherazade. Ele trabalha com improviso, ele trabalha contando histórias em volta de uma fogueira, ele participa da comunidade, ele sabe o que acontece na comunidade, e ele tem as histórias na mente, e aquilo ele vai emendando um conto no outro. Já o contador contemporâneo, que é o que está mais em alta atualmente, principalmente nesses dias pandêmicos e com muita tecnologia, surgiu então o contador contemporâneo, que é o contador, ele se traveste, ele usa chapéu, ele traz instrumentos musicais, ele usa fantoches, ele veste roupas chamativas. Esse usa também as mídias, o espaço tecnológico e visual. Então, esse contador, acho que é o que a gente vai mais falar sobre ele, embora o contador tradicional também tenha o seu valor, e ele, em algumas comunidades, é o que mais usa-se ainda. Para vocês terem uma ideia, na África, em tempos idos, o contador de histórias só podia contar histórias à noite, porque tinha todo um ritual, tinha que se acender a fogueira, chamar as crianças, chamar os idosos, e aí podia começar a sessão. E eles tinham uma lenda que, se você contasse histórias durante o dia, alguma divindade de algum planeta, de algum lugar, viria buscar a sua alma. É uma lenda bem antiga, mas que ainda faz parte do imaginário do pessoal de algumas comunidades africanas. Por que ouvir histórias? Ouvir histórias vai despertar a imaginação, ampliar o vocabulário, ampliar o conhecimento, e uma coisa muito importante: ao ouvir histórias a gente pode fazer um trabalho de purgar paixões, um trabalho de catarse, que é uma parte da psicanálise que vocês um dia vão ouvir falar por aí. Histórias para boi dormir? Como assim?
contador de histórias é você? Você é um contador tradicional ou um contador contemporâneo? Eu sou uma contadora tradicional. Desde os meus primeiros cursos de contação de histórias, eu me identifiquei com os contos tradicionais. Quem se identifica com esses contos não pode deixar de ler um autor muito importante da nossa literatura brasileira, que é o Câmara Cascudo. No finalzinho da oficina, eu passarei algumas referências bibliográficas. E outro livro muito legal para quem é o contador contemporâneo é este livro aqui, tá? Que é A Arte de Contar Histórias no Século XXI, da Cléo Busato. É uma contadora de histórias também, formada em contação de histórias, e ela traz esse contador de histórias contemporâneo, também focando um pouco no tradicional. Porque quando você vai contar histórias, você tem que saber uma coisa, antes de tudo, você tem que ser um leitor. Não há contação de histórias sem leitura. Não existe um contador de histórias que não goste de ler, porque você vai trabalhar com um público que você precisa despertar esse gosto pela leitura. Se você não gosta de ler, nem tente ser um contador de histórias, desista. Para se tornar um bom contador de histórias, você tem que levar em conta que você terá que ler, reler e preparar suas histórias muitas e muitas vezes. Cada público pede um tom e um jeito diferente de contar histórias. E saiba que mesmo que você conte as suas histórias por 1001 noites, por 1000 vezes, ela nunca será a mesma, ela nunca sairá da mesma forma. Por quê? O público é diferente. Então, dependendo do olhar que você recebe, dependendo de como está a energia do público naquele dia, da luz, do ambiente, a sua história sairá de outra forma. E você tem que saber como improvisar. Porque às vezes você está contando história e uma criança se levanta, alguém chama, você pode até incorporar isso na sua história, tanto sendo um contador de histórias tradicional ou contemporâneo. Eu me lembro muito de uma ocasião em que a gente estava assistindo uma contação de histórias e tinha um grupo de teatro também apresentando. E na hora que ele estava em cena, era ao ar livre, era no teatro de arena, atravessou uma criança, depois a mãe da criança passou. E eles voltaram novamente e a cena continuou, o contador continuou falando. Daí a pouco essa mãe volta com essa criança. E aí o contador, ele emendou na história do que ele estava falando e ele fala: senhora, onde vai com essa criança? Volte aqui. E algumas pessoas nem perceberam que aquilo não fazia parte daquele momento. Então é isso, o contador ele tem que estar preparado para improvisos, para o que pode não acontecer. Uma lâmpada que se apaga, um microfone que não funciona, um objeto que cai, uma criança que chora, e você não interrompa a sua história, você continue, né? Aproveite isso como um elemento para a sua história. Assim que você decidir que realmente será um contador de histórias, você vai começar a sua pesquisa, porque um contador de histórias, ele pesquisa o tempo inteiro. Ele vai a bibliotecas, ele compra livros, gente, tá? Ele pesquisa, ouve histórias, a contação oral é muito importante quando você vai numa instituição, você conversa com a sua avó, com seus tios, até com crianças mesmo, eles contam histórias maravilhosas pra gente. E você pode adaptar essa história. Você só pode adaptar histórias desde que elas sejam de cunho popular, que não tenha um autor. Quando a história é autoral, aí a coisa fica um pouquinho mais séria. Por quê? Numa história autoral, você não pode mudar o contexto da história, você só pode fazer pequenas adaptações, sempre citando o autor. Quando for um conto popular, você poderá fazer maiores adaptações, até acrescentar alguma coisa ou tirar, já que o conto popular ele não tem um único dono, ele não é autoral. E afinal de contas, quem conta um conto, aumenta um ponto. Outra dica importante para um bom contador de histórias é que o contador de histórias não é um ator. Quando você está atuando no teatro, o que é importante é o ator, é o corpo, né? Não a história. Já na contação de histórias é o contrário. O contador ele tem que desaparecer. O que tem importância é a narrativa, é a história, é o encantamento. Você fica por trás da história. Há alguns professores de contação de histórias que eles até não gostam que você use adereços, roupas chamativas, mas isso fica a critério de cada um.
Agora isso já tem mudado bastante, mas sempre lembrando que também a contação de histórias não é um recital de poesias, um recital de poemas. Você não vai chegar lá e ficar gesticulando de forma parada, sem emoção. Tá? O contador de histórias, ele vive as histórias, ele enraiza, né? Ele põe os pés no chão e a história flui. Então você tem que ter atenção a isso. A memorização é muito importante, né? Você tem que trabalhar com as questões de dicção, o olhar do público, procurar um ponto. Se você esqueceu a história, não tem problema, você continua, porque muitas vezes o público não conhece a sua história. E mesmo se conhecer, você tem como driblar isso aí se você tiver um bom preparo. Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor! Esse é o momento de quando você já está preparado, você vai olhar onde você vai contar histórias. Se você foi convidado previamente, você deverá ir ao local, olhar toda a sua volta. Se for numa cidade desconhecida que você foi convidado para contar histórias, você vai conhecer a comunidade, perguntar o nome de um, de outro, curiosidades do local. Por quê? Na contação de histórias, você tem que passar veracidade. Você tem que fazer com que ele acredite que aquilo aconteceu, mesmo que não tenha acontecido. Quem é que vai saber que não aconteceu? Então, todas essas dicas são válidas na hora que você vai começar a contar suas histórias. Então, você vai primeiro saber qual é seu público. Vai ter crianças? É só adulto? É num asilo? É numa clínica? Né? Então, você vai ter que conhecer esse público para você saber como você vai lidar e sabendo dos possíveis improvisos. Você não pode chegar lá simplesmente sem saber o que você vai falar. Então, confira a acústica. Eu, por exemplo, não gosto de contar histórias usando o microfone. Eu preciso estar com as mãos livres. Mas se você tem essa facilidade, você tem um microfone, né, sem fio e tal, tudo bem, dá para contar. Mas aí você vai ter que conferir se a acústica é legal, se for ao ar livre, se vai passar muitos carros, se tem hospital por perto, se tem ambulância, porque você pode também usar isso a seu favor. Então tenha essa, né, preste atenção nesses detalhes. O palhaço o que é? Dizem que é ladrão de mulher. E o contador o que é? O contador é o que encanta. E ele precisa de ter uma postura, ele precisa de ter um olhar, ele precisa de ter leitura, ele precisa ser. Ele tem que chegar no espaço e ali ele vai controlar todo o espaço. Se você tiver um dia ruim, não conte histórias. Ou então aproveite isso a seu favor. Use uma história com que você passe essa verdade, esse momento seu. E exercite o olhar. Se você estiver perdido com o texto, foque num ponto ou numa pessoa. Geralmente as crianças são as que mais acolhem a gente na hora de contar histórias quando você está nervoso. Então você olha para a criança, mas também não encare muito, que vai que a pessoa fique sem graça. Então você tem que trabalhar esse olhar, trabalhar a postura, trabalhar o gestual. Procurar não ficar andando no espaço, ainda mais se for um espaço pequeno. Já aconteceu de contador de histórias cair do palco. Tá, ele soube se virar ali e voltou a fazer parte da história, mas para que isso não aconteça, tente conhecer o espaço que você está trabalhando, né? Até onde você pode ir. Se você vai precisar de música, combine com alguém a parte da sonoplastia. Agora, se você for um contador tradicional, você mesmo pode cantar, em algum momento que precise de música. Então, tudo isso. E a dicção, já falei anteriormente, mas é muito importante você trabalhar a dicção, porque não tem nada mais desagradável de que você quando você está contando uma história e alguém fala: ah, pode repetir? Eu não entendi. Isso é muito chato e não deve acontecer. Vamos falar um pouco agora sobre o desenvolvimento da história, a parte técnica mesmo da contação de histórias. Então, quando você estiver preparando o tema, a sua história, você tem que pensar que ela tem 4 momentos, que é a introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão. E todos esses momentos na história devem ser bem demarcados. E como você vai conseguir isso? A partir da entonação de voz, né, de como você conduz a história. Porque tem que ficar bem claro que ela começa, ela vai desenvolvendo, ela tem um ápice, né, um clímax, aquilo onde vai acontecer alguma coisa importante, que todo o público, é o momento que você vai prender o público, que você vai ter a respiração do público suspensa, os olhares, né, parados em você, todo mundo te ouvindo.
e depois você conclui. A conclusão é um momento em que você tem que trabalhar bastante, porque principalmente quando são contos tradicionais, ou mesmo contos modernos, também acontece isso. Uma crônica, por exemplo, que você pode contar, você precisa de mostrar ao público que a história acabou. Porque senão, já pensou aquele momento que você termina a história, aí você fica assim, para, olha, ninguém vai ter, gente, aí você levanta a plaquinha, aplausos. Não pode acontecer isso. O público tem que saber a hora que a história acabou. Então, que venham os aplausos nesse momento, que você não peça. Outra etapa que antecede a contação em si é a preparação. Quando você lê uma história, se ela for um conto tradicional, um conto popular, eu acho mais fácil, porque você trabalha com improviso, você pode adaptar a sua maneira, mas ainda assim você precisa memorizar, fazer um resumo na sua cabeça e ver de que forma você vai contar essa história. Se for um conto autoral, aí você precisa de mais preparo, porque um conto autoral, às vezes você vai precisar de maior memorização. Não quero dizer decorar, mas memorizar, porque você não pode alterar falas, você não pode alterar palavras que foram usadas no conto, muito menos o meio, o clímax e o final da história. Ele tem que ser fiel ao texto, porque é autoral, ele tem um dono, alguém escreveu aquela história, então você não pode mudar o contexto da história. Então isso é muito importante, você trabalhar com esse resumo e memorização e separar o conto, a história, em várias partes para você saber cada momento que você vai contar, de forma, que o texto flui. E prestando atenção na entonação de voz, na sua expressão corporal, porque a expressão corporal, a entonação de voz, o olhar também faz parte da história e marca o tempo da história. Qual história contar? Você pode escolher qual história você quer contar. Você vai levar em consideração o momento, o público e o que você gosta de contar. Porque se você não gostar de contar determinado tipo de história, você não vai conseguir. Eu, por exemplo, não gosto de contar lendas. Eu não consigo contar lendas, como nasceram as estrelas, como nasceu a sereia, como nasceu a Vitória Régia. Eu não consigo contar esse tipo de histórias. Então, eu nunca contei. Eu geralmente conto contos populares, contos que tenham um final bem humorado e nunca contos que tenham final moralizante ou histórias moralizantes, a não ser que seja uma fábula. Mas outra coisa que você deve prestar atenção, se você for contar uma história, por exemplo, que seja uma fábula, que sempre tem um moral da história, por favor, gente, nunca use a contação de histórias para dar moral, tom moralizante. Olha aí o que aconteceu com ele, tá vendo? Se você fizer assim, não façam isso, jamais, porque o principal intuito de uma contação de histórias e de você ouvir uma história é o prazer em si, e não a moral da história, tá? A moral da história só se for, por exemplo, você pega uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, ele brinca lá no finalzinho, moral da história, é outra coisa, não é você moralizar, dar um tom que você vai, igual eram contadas histórias antigamente para as crianças, que eram inventadas histórias onde no final era para passar medo, você pode ensinar através de uma história, mas não de forma que você obrigue ou que aquilo passe por esse final somente, por essa finalidade. Vamos fazer agora um exercício prático. Eu vou contar uma história. Essa história ela já foi censurada em alguns lugares. Vou contar aqui para vocês. Talvez a Prefeitura Municipal de Patrocínio me censure também, mas eu vou arriscar. O Macaco e a Boneca de Piche, de Ruth Rocha. É um conto autoral. Dona Ana era uma senhora que morava numa chácara ali perto de casa. Ela tinha as mais bonitas bananas de toda a região. Todo mundo da região queria ir lá comer, pegar as bananas do pé lá na casa da Dona Ana. E perto da casa dela, a casa dela, não sei se vocês sabem onde que é, talvez vocês conheçam, fica ali perto da matinha, onde tem aquele monte de árvores e tem a chácara da Dona Ana bem ali perto. E também, você sabe que naquela matinha é cheia de macacos. E tem um macaco lá, mas ele é terrível. Toda vez que as bananas começam a amadurecer,
O macaco chega e rouba todas as bananas. E ele, o danado, escolhe as melhores bananas. A dona Ana fica pela hora da morte. E ela pensou e falou, já sei como eu vou pegar esse macaco. Ah, macaco danado. E a dona Ana construiu uma boneca enorme, do tamanho de uma menina. E, muito esperta, ela colocou uma cesta nos braços da boneca, cheio de bananas. Mas a dona Ana era meio malvadinha. Sabe o que ela fez? Ela besuntou a boneca inteirinha de piche. Mas o piche mais pegajoso que ela pôde arrumar. E besuntou a boneca ficou pretinha, linda, maravilhosa, com um laço de fita vermelho. E o macaco logo viu de longe as bananas e chegou perto da menina. Ele achou que fosse uma menina, era uma boneca. E o macaco, menina, me dá uma banana, eu te dou um tapa. E a boneca, nada, parada ali, porque era uma boneca, né, gente? E o macaco foi e deu um tapa na boneca, acreditem? E ele ficou grudado com a pata grudada na boneca. E o macaco, revoltadíssimo. Menina, me dá uma banana, solta minha mão, eu te dou outro tapa. E deu outro tapa na boneca. E ele ficou grudado, com as duas patas grudadas. E aí ele continuou. Menina, solta minha pata, solta minha outra pata, senão eu vou agora dar uma patada. E assim ele foi fazendo. E ele ficou todo grudado, rabo grudado, cara grudado, todo grudado na boneca. E a dona Ana, lá da janela da chácara, só observando o movimento, e falou, é hoje que eu concluo a minha vingança. E a dona Ana sai lá de dentro da casa, pega o boneco, o macaco, o boneco não, o boneco ela deixou, pega o macaco e leva para a cozinha. E a dona Ana começou a cortar o macaco. E no que ela cortava o macaco cantava. Me corta devagar que isso dói, dói, dói. Me corta devagar que isso dói, dói, dói. A dona Ana, que raiva desse macaco. Cortou o macaco todinho, colocou na panela. Colocou na panela, gente. Ibama, corre aqui. E começa a cozinhar o macaco. E o macaco me cozinha devagar que isso dói, dói, dói. Me cozinha devagar que isso dói, dói, dói. E a dona Ana, cozinhando o macaco, serviu o macaco no prato e começou a devorar o macaco. E o macaco me devora devagar que isso dói, dói, dói. Me devora devagar que isso dói, dói, dói. E a dona Ana falou, quero só ver esse macaco agora que eu vou devorá-lo. Quero ver ele fazer fial pra mim, igual ele fazia sempre quando eu tocava ele lá das bananas. E devorou todo o macaco, ficou com a barriga cheia, satisfeita. Deitou no sofá, começou a ver um pouquinho de televisão e dormiu. Gente, daí a pouco a dona Ana acordou com uma dor de barriga, mas era uma dor de barriga daquelas, assim, que nada fazia parar. E a dona Ana correu pro banheiro e foi pro banheiro, ali ela se aliviou. Quando a dona Ana percebeu, de dentro dela saía, gente, centenas, dezenas, sei lá o que, milhares de macacos. E os macacos pulavam pelo azulejo do banheiro, e saltavam da janela, e pulavam no telhado, e pulavam em cima da velha. E, para piorar, sabe o que os macacos começaram a gritar? Eu vi o fiofó da véia, eu vi o fiofó da véia. Bom, essa história está no livro da Ruth Rocha. É uma série de histórias que conta a história desse macaco. A série chama Que Eu Vou para Angola. Então, existe, essa musiquinha está no livro, ela tem a partitura, então você pode, né, na época que a gente aprendeu a contar essa história, foi um músico que leu a partitura e essa música está lá. Assim, era uma época em que podia-se contar histórias mais livremente, que talvez hoje essa história não seja aceita em alguns lugares. Mas eu costumo contá-la, já contei em asilo, o pessoal morre de rir, já contei para crianças, eles gostam muito, mas talvez, se você for contar numa instituição religiosa, algum lugar mais, sei lá, assim, conservador, essa história não passa, você tem que fazer uma adaptação.
Mas aí você faça uma adaptação sem tirar a essência da história, porque é uma história autoral, é da Ruth Rocha. Então ou você opte por não contá-la, ou você conte com uma pequena adaptação. E pergunte primeiro, porque teve uma escola que eu fui contar essa história, eles não deixaram eu contar. Igual aquela, tem uns poeminhas também que falam do gato xadrez, depois eu vou ler aqui pra vocês. Que alguns lugares eles não permitem que se conte a história, embora é um livro que está nas bancas, que você pode comprar em vários lugares, mas tudo depende do público e da aceitação do público, então você também não pode forçar. Talvez a minha história seja censurada. Alô, Secretaria de Cultura! Então, voltando a essa narrativa que eu acabei de fazer, nessa contação de histórias, vocês perceberam alguma coisa? Vocês deu para ver quando a história acabou? Deu para ver o clímax? Então, é uma história simples, curtinha, dá para contar, né, dependendo do espaço, bem rápido, né, bem rapidamente. E tudo da história, como ela é uma história muito simples, todo o teor dela está no jeito que você conta, né, na sua forma de contar a história, na musicalidade, no tom, a hora que ela termina de uma forma inusitada, então você tem que saber dar o tom certo para ela mostrar que ela terminou. Não precisei de falar, gente, terminou. Aliás, eu espero que tenha acontecido isso, que não tenha necessariamente ter mostrado que a história acabou. Posso fazer uma contação de histórias lendo um livro? Sim, pode. Mas mesmo assim, você terá que ter um preparo antes. Você não pode pegar um livro que você nunca viu e começar a ler. Você vai ter que ler o livro várias vezes, a história várias vezes e se preparar. Preparar as pausas, a respiração, onde você vai ter que mudar o tom de voz, tudo isso. Então, mas pode sim, você pode muito bem. Este livro aqui, por exemplo, chama Poesia Fora da Estante. Ele é um livro com vários autores, inclusive são livros de poemas. E você pode transformar os poemas numa sessão de contação de histórias também, porque tem poemas que contam uma história. Então você pode, é uma dica. Outra dica muito importante para um contador de histórias é a escolha de autores. Na dúvida, sempre opte pelos clássicos. Não pegue aqueles livrinhos de banca que tem uma edição ruim, uma ilustração ruim, que você não conhece o autor, que a história é aquelas historinhas curtas, sem sentido, tá? Então, aqueles livrinhos que vem grampeado, bem que a gente compra, às vezes vem aqueles vendedores que passam nas escolas, na porta da casa, esses livros não são bons. A maioria não são livros recomendáveis. Como eu sugeri no início, que eu disse que iria trazer umas referências, eu trouxe aqui várias referências. Esse aqui é da Ângela Lago, inclusive é uma escritora mineira. Ela trabalha com, aliás, ela até morreu recentemente, ela trabalhava com contos populares, ela adaptava esses contos populares e ela tem uma pegada bem diferente, assim, que a criança gosta muito, porque contos de terror, histórias de terror, ela trabalha com uma linguagem bem popular e ela é muito legal, assim, as histórias todas são muito bem humoradas. Eu sugiro, sempre uso ela em contações de histórias, mas você tem que descobrir se você gosta desse estilo. A Sônia Junqueira, ela trabalha também com uma pegada bem infantil e as histórias também muito bem estruturadas. Todos os livros dela, assim, são muito bem preocupados, ela preocupa muito com a ilustração, com tudo isso. Então, procure sempre por bons autores, por boas ilustrações, ainda mais quando você vai contar histórias, lendo um livro, tendo o livro na mão. A criança vai querer manipular o livro, vai querer o livro para ela. Então, que seja livros bem atrativos sempre, preste bastante atenção nas ilustrações, se são bons ilustradores, o tipo de papel, o tamanho da letra, tudo isso você deve levar em consideração ao escolher o seu repertório, né, montar a sua biblioteca. Outro livro que a gente tem aqui é a Ruth Rocha, das Mil e Uma Noites, que eu falei no início, né, sobre a Sherazade. Aqui tem algumas das histórias que a Sherazade contou para o sultão. Muito legal esse livro também, da Ruth Rocha. Outro autor que eu gosto muito é o Ziraldo. Acho que
né? Todo mundo gosta. E toda a obra dele dá para ser adaptada, assim, pequenas adaptações e contada. E ele preza muito pela ilustração, pelo acabamento, todas as histórias são muito boas, então é um outro autor que eu recomendo. Olha essa escritora aqui, muito legal, Ana Maria Machado. Tem umas histórias muito boas também, eu recomendo que vocês tenham em sua biblioteca. Aqui, outro da Ruth Rocha, deu pra ver que eu gosto muito dela, né? Daqui eu tirei aquela história que eu contei pra vocês, do macaco e a boneca de piche. É o que eu vou pra Angola. Tem várias histórias desse mesmo macaco e da Dona Ana. Tudo aí, aconteceu tudo em patrocínio, gente. Comprem, muito bom. E por último, né, e muito importante, Chico Buarque. Além de grande letrista, cantor, compositor, né, ele escreveu um livro infantil. Olha que legal, e foi ilustrado pelo Ziraldo. Essa história é bem conhecida, muito legal, dá para trabalhar várias coisas, tem até para professores, né, que gostam de contar histórias, tem bem legal o tema desse livro. E um requinte, um luxo, olha as ilustrações desse livro, gente, muito legal. Vocês sabem que o contador de histórias, ele precisa ter um acervo próprio. Nem tudo você vai encontrar na biblioteca, então você precisa investir, porque afinal de contas, quando você se torna um contador de histórias, é como se fosse, não, é uma profissão. Então, que vocês invistam, né, em livros. Então, fica aqui as minhas dicas, né? Tem outras, se alguém quiser depois entrar em contato comigo, eu posso passar mais dicas, outros autores. E, por enquanto, é isso. Né, a outra coisa que eu queria deixar para vocês é que, a partir desses vários, né, dicas que eu dei, que vocês escolham qual contador você quer ser. Eu acho que já dá para definir, a partir das leituras, você vai definir que tipo de contador você quer ser. Um contador contemporâneo, um contador tradicional. Apenas seja. E é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra.